Mas hoje eu quero falar sobre um tema que é assim, que eu quero assim dizer, e assim que eu denominei, é a igreja como um hospital. Há quase 10 anos atrás, eu assumi essa igreja como pastor. E naquele primeiro ano, em 2012, no final desse ano eu vou completar 10 anos como pastor aqui. No dia 1º de janeiro de 2012, eu assumi a igreja aqui. Eu nunca vou me esquecer de uma canção que quebrou meu coração naquela primeiro encontro que eu estive aqui, que é Eu Tenho um Chamado, Jamais Vou Desistir. E aquilo, eu lembro que eu entrei com a minha esposa de mãos dadas aqui, já entrei chorando no primeiro dia, assumindo a igreja. Deus sabe a história que aconteceu por trás de tudo aquilo, na minha vida e na vida desta igreja, que já me tolera e me suporta há 12 anos. Eu louvo a Deus por essa igreja, mas essa igreja sempre, e eu sempre entendi dessa forma, e naquele primeiro ano, aliás, um dos sermões que eu preguei foi um tema parecido com esse. Eu falei da igreja em algumas metáforas, e uma delas era que a igreja era um hospital. E hoje eu quero dizer para você que a igreja é como se fosse um hospital. E como eu disse lá no início, a Igreja Nacional, a IPI, começou no dia 31 de julho de 1903, e ela cresceu de uma forma tão assombrosa nos primeiros anos que ela foi chamada de Igrejinha dos Milagres. Não por conta dos milagres na saúde das pessoas, mas pelo milagre do crescimento da igreja. Como eu disse também, quem liderou a criação, a organização dessa igreja foi o reverendo Eduardo Carlos Pereira, juntamente com 7 outros pastores, dos quais um deles foi pastor da IPI de Lençóis Paulista, de onde eu venho. O reverendo Vicente Temudo Lessa, juntamente com Alfredo Borges Teixeira, outros pastores, reverendo Bento Ferraz, Caetano Nogueira Júnior, Ernesto Luiz de Oliveira e Otoniel de Campos Mota. Também estavam junto com aqueles 7 pastores 13 presbíteros. De 7 pastores e 13 presbíteros nasceu a IPI do Brasil em 1903, no dia 31 de julho daquele ano. Já são 118 anos de igreja. Eduardo Carlos Pereira também é considerado, o que fundou a nossa igreja, um dos maiores gramáticos do nosso país. Ele escreveu uma gramática que é admirada até hoje pelos professores de língua portuguesa. Não sei se você sabia disso. Eduardo Carlos Pereira também Eduardo Carlos Pereira também, ele participou da tradução da primeira Bíblia de tradução brasileira, que chama Bíblia, a tradução brasileira, juntamente com um dos outros que ajudaram a traduzir a Bíblia, foi Rui Barbosa, que você já deve ter ouvido falar. Um grande escritor do nosso país, jurista, aliás. Mas louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse também, existem várias metáforas que eu poderia falar da igreja nesta noite. Poderia falar da noiva, a igreja como noiva, da igreja como corpo de Cristo, da igreja como santuário, como rebanho, como lavoura de Deus, como família de Deus, como edifício de Deus, como um exército, como uma escola. Mas hoje eu quero falar da igreja como um hospital. E como eu disse, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 10 ao 13. 9, dos versos 10 ao verso 13. Olha o que o texto diz. Encontrou na sua Bíblia? Mateus 9, de 10 a 13. Olha o que o texto diz. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, quem que tomou lugar com Jesus na mesa? Publicanos e pecadores. Olha o que o texto continua. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos,
e sim pecadores ao arrependimento. Guarde o verso 12. Mas Jesus ouvindo disse, vamos ler comigo? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A igreja é um hospital. Eu penso que toda a igreja deveria ter uma placa escrito o seguinte: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui só tem doentes espiritualmente que estão em tratamento, todos pecadores. E eu quero refletir na igreja como hospital e trazer algumas lições para mim e para você. E a primeira delas, como hoje nós temos ceia do Senhor, quero ser breve, a primeira lição que nós temos é que todos somos doentes. Diga assim: somos todos doentes. Eu e você somos doentes. Ninguém aqui é são. Qual é a nossa doença? Nós somos pecadores. Nós vivemos um contexto hoje de pandemia. O Guilherme, aliás, passa todos os dias dentro de um hospital e ele sabe como funcionam as coisas, como andam as coisas. Lá tem doente em todas as alas e de todos os tipos, com vários tipos de doença, com tratamentos diferentes, medicações diferentes, mas todos que estão lá sendo tratados estão doentes. E a nossa doença é hereditária. E o primeiro passo para que a gente seja curado é a gente admitir isso, que nós somos doentes. Quando você fala de Jesus para alguém que não conhece a Jesus, se ela não entender, primeiro, que ela é pecadora, que ela é doente, ela é pecadora, e que ela precisa de Jesus, se ela não entender isso e compreender a situação dela diante de Deus, ela não pode ser transformada. O primeiro passo que todos devem ter é admitir que estamos doentes. Se você olhar o texto, você percebe que parece que os religiosos da época que serviam a Deus, eles achavam que eles eram sãos. Talvez fossem ambos, tanto os pecadores, os fariseus, tanto os publicanos quanto os pecadores, chamados de pecadores, quanto os fariseus, todos eram pecadores, mas alguns reconheciam que eram pecadores. Alguns reconheciam que eram doentes. E aqueles que frequentavam os templos da época, os religiosos da época, se achavam perfeitos. Então, quando nós observamos as Escrituras e observamos a igreja como um hospital, nós precisamos entender que eu e você que estamos aqui, porque nós somos doentes, estamos em tratamento. E eu disse agora há pouco, eu penso que todos os templos deveriam ter na entrada uma placa com os seguintes dizeres: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este lugar é somente para os que admitem ser pecadores, precisam da graça e querem crescer. Então eu e você, por melhor que a gente acha que é, nós somos pecadores e precisamos da graça do Senhor. Primeiro passo, então, nós precisamos entender que todos nós somos doentes, pecadores, em tratamento. Tem muita gente que é pecador, mas não reconhece isso, está sofrendo. É a mesma que uma pessoa fisicamente estar doente e acostumar com a dor dela e nunca vai ao médico. Ela pode ir complicando e ir a óbito porque nunca cuidou, mas quando ela admite o problema e ela começa a cuidar, ela pode ser curada. E no caso nosso, ela é curada quando ela reconhece e confessa os seus pecados. Então a primeira lição, somos todos doentes. Segunda, a nossa doença é o quê? É o pecado. Romanos 3:23 diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém aqui é perfeito e é santo no sentido de não cometer nenhum erro. Todos nós estamos acometidos e adoecidos pelo pecado. O pecado é uma doença em si. E eu quero dizer uma coisa, é uma doença hereditária
E é uma doença fatal. Não fosse o pecado, meu irmão, minha irmã, nenhum de nós adoeceríamos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Tudo isso é consequência lá do pecado original que nós herdamos. Todos nascemos, como eu sempre prego aqui, todos nascemos pecadores e sofremos com as consequências do nosso próprio pecado. Não é pecado do outro que também pode nos causar problemas, mas nós sofremos por conta dos nossos pecados e também como consequências do pecado de outras pessoas que também fazem mal para nós. Alguns dos sintomas que sofremos pelos nossos pecados, eu quero listar para você. Um dos sintomas são sintomas físicos. Toda doença, como eu disse agora há pouco, física, nasceu do afastamento de Deus e do pecado. Se hoje adoecemos, se hoje nós vemos o Covid, se hoje nós vemos o HIV, se hoje nós vemos a gripe, o câncer, tantas outras doenças, todas elas são consequências do pecado. Quando o homem pecou e se afastou de Deus, ele deixou o paraíso e passou a sofrer as consequências do seu pecado. Por isso que adoecemos, e a maior consequência física é a própria morte física. Consequência do pecado, da nossa doença hereditária e fatal. Outra consequência que nós sofremos por conta dessa doença chamada pecado é os sintomas mentais: egoísmo, vaidade, inveja, ciúme. Quem nunca teve algum desses sintomas? São sintomas de uma doença chamada pecado. As obras da carne, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5. Outro sintoma dessa doença chamada pecado são sintomas emocionais: solidão, medo, depressão, ansiedade, consequências do pecado. Pastor, quer dizer que crente não fica ansioso, não fica depressivo? Fica, porque nós temos o pecado em nós temos a natureza pecaminosa, aliás, em nós, e é uma luta diária esse conflito. Outro sintoma dessa doença chamada pecado são sintomas espirituais: culpa, condenação, morte. Então, como vimos até agora, somos doentes. Segundo, a nossa doença é o pecado. Terceira lição: a nossa cura vem de quem? Vem de Deus. Só Deus pode curar essa doença. Não há um outro caminho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 23. Mateus capítulo 4, verso 23, o texto diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Quem tem o poder para curar, meu irmão, minha irmã? Você pode dizer comigo? Jesus. A nossa cura vem de Deus. Jesus curava, diga comigo, Jesus cura o físico, o emocional e o espiritual. Você lembra um pouquinho de algumas curas que Jesus fazia? Paralíticos, cegos, leprosos, mulheres, crianças, cobradores de impostos, pecadores, religiosos, endemoninhados, pessoas que sofriam os mais variados problemas, pessoas que Deus curava ao físico, restituía a vida dele social, transformava a vida dele espiritual. Então havia uma mudança total na vida daquela pessoa. Me lembro daquela história daquele rapaz que estava no templo pedindo esmola, e Pedro e João então chegam até ele. Ele pensava que Pedro daria esmola, e Pedro falou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. E ele levantou-se e andou. O que aconteceu na vida daquele homem? Ele mudou fisicamente, ele mudou espiritualmente, ele mudou socialmente e economicamente. Ele deixou de ser mendigo, ele deixou de sofrer da mendicância, ele teve a oportunidade de voltar a trabalhar,
e ele teve a sua salvação alcançada pela sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é importante lembrar uma coisa, meu irmão, minha irmã, principalmente em momentos que vivemos nessa época. Os milagres são exceções. Diga aí, milagres são exceções. Milagres, eu digo aqueles extraordinários. Deus faz, continua fazendo. Então você, quando fica doente, não fica esperando Deus fazer um milagre. O que você tem que fazer? Médico, medicamento e hospital. Não é isso? Eu, quando eu fiquei doente, orei, clamei ao Senhor, busquei a face do Senhor, mas o que eu fiz além de tudo isso? A Cláudia logo ligou para o médico, perguntou todos os medicamentos que eu devia tomar. Ou seja, eu fiz a minha parte, Deus faria dele. Como o Ricardo fez. O Ricardo não passou mal e ficou na casa dele esperando um milagre. Ele foi para o hospital. Então, Deus pode fazer um milagre e de repente curar você sem precisar de medicamento? Pode. Mas normalmente Ele usa pessoas, métodos, medicamentos, tratamentos. Nós não devemos jogar os óculos fora antes de começarmos a enxergar. Entende isso? Nós oramos pelos enfermos e cremos que Deus cura ainda hoje. E cura de fato. Muitas vezes eu experimentei isso. O Ricardo contou isso. Não foi só os medicamentos que Deus usou para curar o Ricardo. Foi algo sobrenatural numa noite que ele estava lá no hospital. Mas ele foi atrás dos métodos médicos e medicamentos, inclusive no caso dele, o meu, do hospital. Então é importante nós pensarmos sobre isso. Que a nossa cura vem de Deus de uma forma sobrenatural ou de uma forma natural, através de homens, médicos, medicamentos. No final das contas, os medicamentos vêm de onde? Vêm da natureza. Quem criou tudo isso? Foi Deus. Quem deu inteligência ao homem para desenvolver a ciência? Foi Deus. No final das contas, quem cura é Deus. Sobrenaturalmente ou naturalmente. Não é isso? Quantas vezes você foi a um médico e parece que ele te deu um medicamento que parece que tirou com a mão o problema? Porque Deus usou a ciência, a medicação, para curar você. E outras vezes também que Deus curou você sem interferência nenhuma humana. Foi Deus quem fez diretamente. Então, quarta lição agora. Veja comigo. O nosso tratamento é para a vida toda. A vida toda o nosso tratamento deve ser feito. Você não vai ser totalmente curado aqui. É um tratamento que dura toda a vida. Hoje nós cantamos no início do culto: que segurança sou de Jesus. Você tem segurança, como você entregou a vida para Jesus, que o pecado já não tem domínio sobre você. Isso não quer dizer que você deixou de ser pecador. Você vive em luta, e essa luta é por toda a vida. Você sempre vai ser tentado. Aliás, Jesus, o homem, o Deus feito homem, a Bíblia diz que ele foi tentado de todas as formas. Ele só não pecou, mas ele foi tentado. John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, ele disse certa vez que a conversão, não sei se tem essa frase, acho que tem. A conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, você só foi tirado do mundo, ou seja, da convivência com as coisas do mundo, mas daí começa um processo chamado santificação, que é pela vida toda. É esse tratamento que você vai mudando aos poucos, mudando alguns hábitos que antes você fazia naturalmente, achava natural, mas que ao passar do tempo você vai percebendo que não agrada a Deus e você vai mudando. Esse é o tratamento chamado santificação. É a mesma coisa que o nascimento natural. A mulher fica grávida 9 meses, mas o nascimento em si é o quê? Questão de minutos, a criança nasce. Quando você entrega a vida para Jesus, se converte, é um instante, um momento. Você se converteu. Não acabou ali, apenas começou. Ali começa o processo de santificação, que é como se fosse uma criança, começa a dar os primeiros passos, crescer na fé, aprender a andar sozinho na fé.
a falar as primeiras palavras de fé, e assim é esse processo de mudança. Por isso que eu digo que o nosso tratamento é pela vida toda. A cada dia sempre melhorando no Senhor, como dizia aquela canção antiga, que os antigos falavam que era um corinho, né? Sempre melhorando no Senhor. A cada dia você está cada vez mais próximo e semelhante a Jesus. Esse processo de santificação é o processo de se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. E aqui nós somos da IPI de Jandaia do Sul. Eu vejo homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos. Cada um está numa fase diferente da sua vida, não é verdade? Alguns não casaram ainda. Alguns acabaram de nascer, outros estão crescendo. Eu me lembro a Marina, quando ela era bem novinha, acho que ela tinha 4 anos, ela disse uma frase, eu não lembro o contexto, mas ela disse assim: em toda a minha vida, eu nunca tinha feito isso. Em toda a vida dela, 4 anos de vida. Mas todos nós estamos em contextos, em épocas, em momentos diferentes da nossa vida. E também na vida espiritual nós estamos assim. Pense na igreja agora, como eu disse, como um hospital. Pense aí. O Guilherme saberia falar melhor, mas vou lembrar algumas coisas. No hospital tem pronto-socorro, não tem? Alguns na igreja estão no pronto-socorro espiritual. Estão na urgência. Estão entre vida e morte. Alguns estão no centro cirúrgico, na UTI. Sobrevivendo por aparelhos espirituais. Alguns outros estão na cardiologia, tratando o coração, problemas. Outros estão na psiquiatria, tratando de problemas mentais, emocionais. Outros estão na farmácia. Outros estão na pediatria, né? Acabaram de nascer na fé, começando a dar os primeiros passos. E aquele que está lá na geriatria da fé, fica observando aquela criancinha, onde já se viu? Não sabe nem falar ainda. Estou falando no contexto de espiritual. Como ele pode esperar que uma criança nasça falando? Alguns estão na maternidade, acabaram de nascer, nem abre o olho. Se bem que ultimamente as crianças já nascem com o olho aberto, quase correndo já. Eu me lembro quando a Melina nasceu, ela nasceu embrulhada, que só viu o carinha dela. Aí os outros dois ficou mais solto. Cada tempo vai avançando, né? Na época das calças plásticas, você lembra disso? Não lembro, vocês são novos. Depois veio as fraldas descartáveis, muito melhor, né? Então o tempo vai passando. Mas alguns, pensando na igreja, estão em diferentes alas de um hospital chamado igreja. Cada um passando as suas crises, os seus problemas. Alguns já estão quase recebendo alto. Sabe qual que é esse momento? Está quase chegando a hora de ir para Jesus já. Está quase pronto. Alguns colegas de presbitério já estavam nessa ala, Marcos. Já estavam tendo alta desse hospital chamado igreja, prontos para encontrar com o Senhor Jesus. Outros como eu, e alguns aqui como o Ricardo também, não estávamos prontos ainda. E Deus falou: bom, você precisa melhorar um pouquinho mais, tem algumas coisas que você precisa fazer. Então a igreja é um hospital, querido. Pense aí na área que Deus está tratando você hoje. Todos nós precisamos de hospitalização na igreja. Todos nós precisamos estar internados nesse lugar chamado igreja. A igreja é um hospital. Penúltima lição. O nosso plano de saúde foi pago por quem? Por Jesus. Olha que coisa linda. O plano de saúde é caro, né? Eu estava vendo esses dias atrás um plano de saúde para mim e para a Cláudia. Caríssimo. Agora você imagina o plano de saúde para salvação. Ninguém de vocês teria dinheiro suficiente. Nenhum dinheiro do mundo seria capaz de comprar o nosso plano de saúde. Mas Jesus pagou. O melhor plano de saúde foi Jesus quem pagou. Então, quanto custou? Para nós foi de graça, mas para Jesus foi muito alto. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20 diz: porque fosse comprado por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Mateus 8,17 diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades
e carregou as nossas doenças. Isaías 53, versos 2 a 8, narra exatamente, profeticamente, o que Jesus fez por mim e você. Eu quero ler que você preste atenção. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Pensa em Jesus. E olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, presta atenção nisso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e o moído pelas nossas iniquidades. E eu acho tão linda essa parte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O nosso plano de saúde foi pago por Jesus. Nenhum de nós, como eu sempre digo, teríamos condições de virmos voluntariamente até Jesus. É Ele que nos atraiu, e nós viemos sem palavras, quebrantados, porque o preço foi pago nesse plano de saúde. E eu termino com a última lição. Quero que você reflita comigo. Somos todos doentes que curam. Somos doentes que curam. Você não vem para esse hospital chamado igreja só para ser curado, mas para ajudar a curar outros. Instrumentos de cura. Porque tem uns que estão pior, você está quase bom já. Você precisa ajudar outros que estão lá no pronto-socorro, lá na pediatria, lá na cardiologia, talvez numa UTI espiritual, passando por diversos problemas. E nós somos curadores feridos. Deus nos usa, diga assim: Deus me usa apesar das minhas doenças. Deus me usa apesar do meu pecado. Repita mais uma vez: Deus me usa apesar do que eu sou. Você fica pensando, pô, mas quem que eu sou para ajudar alguém? Você é um filho de Deus, que Deus capacita. E se você tem valor, porque Deus morreu por você, e Ele quer usar você para curar outros que estão doentes. E Jesus, antes de subir aos céus, olha só o que Ele disse. Ele comissionou seus discípulos. Lá em Marcos 16, 15 a 18, o texto diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não parou por aí. E o texto diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E continua: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós somos doentes que curam. A Bíblia, no Novo Testamento, nos apresenta um padrão chamado uns aos outros. Semana retrasada, quando eu estive aqui, nós cantamos aquela música Corpo e Família. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, porque nós somos um só corpo em Cristo. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E o texto continua: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E eu concluo dizendo que, como igreja, nós fazemos prevenção, tratamento e manutenção.
Tudo acontece ao mesmo tempo na igreja. Fazemos a prevenção da doença, fazemos o tratamento da doença e a manutenção da doença. Bem-vindo a esse hospital chamado IPI de Jandaia do Sul. Bem-vindo a esse hospital chamado Igreja de Cristo. A igreja somos nós. O hospital somos nós. Nós já inauguramos, Jesus já inaugurou esse hospital, mas nós estaremos sempre em obras, porque nós somos doentes curadores. O médico, presta atenção, eu me emociono, o médico dos médicos está sempre à disposição para me atender e para te atender, a qualquer momento. Nós precisamos de curadores feridos, e as vagas nesse hospital nunca faltam. Ouvimos na crise da pandemia que faltavam vagas na UTI, nos hospitais. Nesse hospital chamado igreja nunca vai faltar vaga. Sempre cabe mais um. Se você já não é um internado nesse hospital, é hora de você se internar. Hoje, agora. E eu termino com uma frase que diz assim: a igreja é um hospital para pecadores, não um clube de santos. Lembre sempre disso quando você entrar aí. Quando alguém for criticar você por ser crente, e você pode lembrar, eu sou cristão, isso não quer dizer que eu sou perfeito, porque a igreja ou então alguém vai criticar a sua igreja por alguma coisa que ela viu. A igreja é um hospital para pecadores, não um clube para santos. É um lugar onde os pecadores vêm para serem curados, serem tratados, serem cuidados, como eu e você somos, ou deveremos fazer. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, hoje nós vimos a sua palavra que nós somos a tua igreja e comparamos a igreja como um hospital, Senhor, como um hospital. E nós vimos, Senhor, que todos nós somos doentes por causa de uma doença chamada pecado. E nós também vimos, Senhor, que a nossa cura só pode vir do Senhor. Só o Senhor tem essa cura. Nós vimos, Senhor, que o nosso tratamento vai durar toda a nossa vida. Nos ajuda a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós observamos que nosso plano de saúde foi pago por seu Filho Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz, porque Deus, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Obrigado, porque o Senhor pagou o preço. E nós vimos, Senhor, que todos nós somos doentes que curam. Somos pecadores, abençoadores dos outros. Nós somos curadores feridos. Ó Deus, cura, trata a nossa vida e nos usa também como instrumento de cura na vida de outras pessoas com as quais o Senhor colocar diante de nós como igreja. Ajuda a nossa igreja, IPI de Jandaia do Sul, a ser um instrumento de cura nessa cidade, um hospital relevante onde as pessoas se internam quando reconhecem que estão doentes e precisam de Jesus. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Repita comigo. Deus nos abençoou apesar de nós. Deus agiu em mim e através de mim, apesar de quem eu sou. Deus nos perdoou apesar de nós. Deus nos salvou apesar de nós. Deus nos amou apesar de nós. E o reino avançou apesar de nós. Tudo é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a honra e o poder.